Somos apaixonados por cuidar de pessoas. Acolher, oferecer conforto e dar atenção de forma humanizada é o nosso jeito de ser. Estamos a serviço da saúde e das vidas que cuidamos. Fazer todo mundo se sentir em casa é a nossa maior missão. Cada detalhe é pensado para oferecer o cuidado e o conforto que você merece. É por isso que o Hospital Unimed Erechim está de portas abertas para te atender. Nosso jeito de cuidar se faz presente em todos os ambientes do hospital. Aqui tem tudo o que você precisa para se recuperar e se sentir bem. A gente dá atenção à sua saúde enquanto você recebe todo o cuidado. Hospital Unimed, para você se sentir em casa. Olá, estamos chegando para mais uma edição do Jornal da TV Erechim e hoje você confere as principais notícias que foram destaque nesta semana. Erechim em bandeira preta e permanece até o dia 7 de março. Saiba o que deve permanecer fechado neste período. Acompanhe detalhes do lançamento oficial da grade de eventos da CDL Erechim. E o presidente do Sind Lojas Erechim destaca o cumprimento do decreto estadual. E nós também conversamos com o prefeito municipal de Erechim, que nos concedeu entrevista e falou deste momento crítico que vive a área da saúde. Nesta semana fomos recebidos no gabinete do prefeito municipal de Erechim, Paulo Alfredo Polis. Em uma conversa, o prefeito destacou as ações que estão sendo tomadas para amenizar os impactos da Covid-19 no município de Erechim e também destacou a importância de cada um de nós fazermos a nossa parte. Conforme anunciado na última sexta-feira, o Comitê de Enfrentamento do Covid-19 do Estado anunciou a região da AMAL em bandeira preta, fechando o comércio, academias e demais setores produtivos, gerando um momento tenso em toda a sociedade. Conforme explica o prefeito municipal, este momento difícil está sendo administrado focado em salvar vidas e preservar o setor produtivo. É uma situação de exceção, né? Você imagina uma situação de guerra ligada à saúde. Foi o que eu ouvi da secretária de saúde do Estado. Ontem eu estava na sala de guerra do Estado, literalmente o mapa do Estado, com todas as regiões com falta de UTI. Então, assim, está chegando um momento onde daqui a pouco o médico vai ter que escolher quem vai e quem não vai para ser entubado. Então isso é importante que a gente diga, que a preocupação é iminente. Então assim, preservação de vidas e manutenção do setor produtivo. São duas equações. A manutenção do setor produtivo já está há 11 meses sendo... só que a gente não pode esquecer que nós já morreram 250 mil pessoas no Brasil. E ontem foram 1.300 e essa média está aí. Então, e essa nova cepa, ela é uma cepa muito mais agressiva, sabe? E às vezes, muitas vezes, aí o jovem, às vezes, eu não aguento mais, quero fazer uma festa clandestina, eu quero ir lá numa chácara, eu quero ir... Não é o momento. Agora, esses próximos 10 dias, eu quero usar aqui para dizer, pessoal, vamos nos cuidar. Agora não é o que eu... É a minha família, sabe? Então isso está acontecendo. E se você pegar nos últimos 19 dias, foram 16 mortes, Sandra, aqui na nossa região. 19 dias, 16 mortes. Nós estamos com a UTI do Santa Fé cheia. Eu fui pedir, por favor, para o Hospital de Caridade abrir mais leitos de UTI. Nós estamos aí auxiliando para colocar alguns equipamentos também, juntar equipamentos do Santa, da região, para poder colocar isso. Mas isso é em situação limite, sabe? Então, claro que os profissionais estão sobrecarregados, o próprio sistema está sobrecarregado. Então, nós temos que cuidar. Então, quem não gosta de que o comércio esteja aberto? Quem não gosta de ter a academia aberta? Quem não gosta de ter o salão de beleza aberto? Agora, este é um momento de exceção. E esse é o meu papel. O meu papel é de avisar a comunidade, dizer, olha pessoal, bom... Mesmo assim,
reunimos a MAU na segunda-feira, aprovamos por unanimidade. Só que, por exemplo, hoje eu tenho reunião da MAU à tarde. E eles vão me perguntar, escuta, como é que está as UTIs? Como é que estão os leitos clínicos? E aí, o que eu digo para o pessoal? Digo, olha, a situação está limite. Então, essa flexibilização do comércio tem que ser muito responsável, Sandra. Muito responsável. Cada comerciante tem que saber respeitar o distanciamento, tem que usar os protocolos de álcool em gel, tem que usar... Eu também acredito que não é ali o foco da contaminação. Não é, porque os comerciantes já passaram por bastante agruras, então eles sabem que isso tem. Agora, uma coisa tem que ficar claro, sabe? Nós daqui a pouco, o Estado mesmo, o governador vai chegar e dizer assim, olha, não tem mais cogestão, fecha tudo, porque nós precisamos passar por essa travessia, entende? Então, neste momento, eu acho que o comércio pode flexibilizar daquela maneira lá dos 25%, individualmente, teleatendimento, agendamento de horário. Para quê? Para nós sermos responsáveis com a nossa família, com a nossa comunidade. É isso. Então, eu não gostaria de estar aqui dizendo isso, mas este é um momento de exceção. Então, é isso que eu vim do Estado ontem... Porque aqui tem uma situação regional, lá tu tem a situação do Estado inteiro, sabe? Onde uma secretária de Estado comendo marmita às 2 da tarde, na sala de guerra, dizendo, olha, escuta, como é que nós vamos arrumar leito em São Leopoldo? Como é que nós vamos arrumar leito lá no Vale do Caí? Como é que nós vamos fazer? Então, este é o momento. E não adianta o comerciante, sabe, às vezes, eu entendo isso, eu entendo. Agora, eu preciso agir de uma forma que as vidas sejam preservadas nesse momento. Porque senão daqui a pouco até ter um filho de alguma das famílias na porta e não tem como atender e dizer assim, aí agora como eu faço o quê? Ou o pai, ou o tio, e aí faço o quê? Então, eu quero avisar para todos, na parte da noite, das 20 horas em diante, nós vamos atuar e fortes. Nós vamos ter força-tarefa com a vigilância sanitária, com o pessoal da Brigada Militar, com a Polícia Civil, com tudo que tiver que fazer. Não importa se você tem uma igreja, não importa se você tem um bar, não importa se você tem... Não é o momento de nós darmos espaço para que essa proliferação, para essa contaminação aconteça. Porque nós não temos retaguarda. Terminou. Agora não tem mais onde correr. Sabe aquele momento que a gente diz, olha pessoal, pode acontecer que nós não tenhamos mais para onde correr. Esse momento aconteceu. É agora. Então nós temos que cuidar. Esse é o momento. O Hospital Santa Terezinha é um hospital regional e atende diversos pacientes vindos da região. Esses pacientes podem comprometer a estrutura local? Nós temos aqui, de todos o sistema que nós temos, de leitos clínicos e de UTIs, que são por volta de 70, 80, de UTIs em torno de 25, deve ter 3 de fora, que e não são de Chapecó, não são são pessoas que vieram visitar familiares aqui, entraram pela porta do SUS, que para quem não sabe, o SUS é universal, ou seja, se você for em qualquer cidade, entrar por um leito, por um pronto-socorro do SUS, é obrigatório você, se tiver que ser internado, você vai ser internado. Então aconteceu isso. Agora, de nós recebermos pacientes, olha, vai ter que vir tal... Não recebemos. Isso não está comprometendo o nosso sistema. O prefeito destacou que podemos receber novas vacinas ainda esta semana. Ouvi hoje de manhã, até recebi por mensagem da Secretaria de Estado, que a região de Erechim iria receber em torno por volta de 5.000 vacinas, entre a de Oxford e a Coronavac. Então logo chegue, deve chegar hoje ou amanhã, nós já vamos colocar na rede. 5.000 para a região, Sandra. Então você imagina, vai ter umas 3.000 aqui para nós, na lógica, e mais umas 2.000 para, ou metade por metade. E o que está acontecendo? A vacina está dando uma falsa sensação de segurança. Porque nós estamos com 85 para frente e mais o sistema de saúde vacinado. Mas a primeira vacina, a segunda, agora que nós estamos fazendo o sistema de saúde, já estamos quase conseguindo completar. Porque essa parte que está ali na linha de frente, então nós precisávamos fazer isso. Agora, quando é que nós vamos ter essa... eu quero dizer, não é ideologia, não é nada. Eu acho que nós pecamos em nível nacional com relação às vacinas.
porque todos os países já sabiam que lá atrás nós íamos precisar fazer parceria com mais de um laboratório. E agora nós estamos vendo aí que nós estamos pedindo aí, por favor, para o Butantan tentar colocar umas vacinas a mais. Então, nós precisamos, tanto é que ontem o governador do estado aprovou na Assembleia Legislativa para poder comprar as vacinas pelo estado. Então, o que tem que fazer hoje? Eu acho que tentar tirar esse atraso de tempo, e agora os próprios estados, os governadores estão entendendo e estão tocando. Isso ficou muito tempo ideologizado isso, ou seja, a vacina não precisa, toma quem quer, não é importante. Não, a vacina ela vai ser, é o que vai dar realmente quando nós tivermos aí o pessoal de 60 para cima imunizado, os grupos de risco imunizado, que são 80 milhões de pessoas no Brasil, metade do Brasil, metade, em torno de 160 que nós temos até mais, então é 40% mais ou menos. Vai demorar um pouco, mas então nós temos que nos precaver antes. Não tem outra saída, Sandro. É precaução mesmo. Não temos mais reserva técnica para dizer, olha, não, isso não vai acontecer comigo. Não pensem isso. Por favor, não pensem isso. Tá? Se cuidem. É esse, vamos dizer assim, a mensagem que a gente quer levar. Não é de alarmismo, eu nunca fui alarmista. Aliás, eu sou otimista da base. Agora, neste momento, nós precisamos ter essa precaução. Nesta quinta-feira, o comércio retorna às atividades com protocolos mais rígidos. Mas é importante destacar que esta abertura depende dos cuidados de cada um, pois vivemos um dia de cada vez. Eles vão ter que analisar, ver como é que está o nosso sistema de saúde, Sandra. Se nós não fizermos o nosso sistema de casa, os hospitais vão estar cheios, os leitos de UTI vão estar lotados. E aí fizemos o quê? Quando tiver uma mãe com a filha, ou quando tiver um filho com o vô, o pai lá e não tiver como, vamos fazer como? Nós vamos ter que analisar isso, Sandra. Então, é um dia de cada vez. E se cuide, nós vamos sair, mas nós precisamos cada um fazer a sua parte, tá bem? A grade de eventos 2021 da CDL Erechim Comprar Aqui é Mais Legal inicia nas lojas no dia 1º de março de 2021 e se estende até o final do ano, distribuindo cautelas e oportunizando aos clientes a possibilidade de ganharem milhares de prêmios instantâneos através de uma raspadinha e mais de 20 superprêmios em 3 apurações a serem realizadas nos dias 11 de maio, 10 de agosto e também 5 de janeiro de 2022. Todos os vendedores identificados nos 20 cupons premiados durante as 3 apurações receberão como incentivo o valor de R$ 500 cada um em Vale Compras. É com muita satisfação que estamos aqui para divulgar para vocês a grade de eventos 2021. Esta campanha que é para o ano todo, uma campanha com muitas vantagens para você lojista e para o seu cliente, para todo o nosso comércio. Esta campanha ela é uma sequência de outros anos. Quem já participa sabe da importância dela para suas vendas, para aumentar o número de clientes. É uma oportunidade de você divulgar a sua empresa e também presentear o seu cliente. Para você participar da campanha, você adquire um pacote para o ano todo. Este pacote ele é dividido em 12 vezes para facilitar o seu pagamento. O valor é R$ 120 ao mês. Participando da grade de eventos, você proporciona ao seu cliente prêmios e aos seus colaboradores a capacitação. Agora vou apresentar para vocês a grade de eventos 2021. A grade de eventos vai oferecer múltiplas vantagens durante todo o ano de 2021. O período de execução da campanha é de 1º de março a 31 de dezembro. Todos os clientes que realizarem suas compras em uma das lojas participantes, identificadas com este cartaz, neste período, com compras no valor de R$ 100 ou mais, terão o direito a receber uma cartela no estilo raspadinha, sendo uma cartela por compra. Primeiro, raspe a camada removível da frente do cupom. Se ela revelar um brinde, o cliente deverá retirar o brinde na hora, na loja em que fez a compra.
Serão milhares de brindes nas raspadinhas. Vale outra raspadinha, almofada, copo em acrílico, chaveiro, squeeze e os bonecos Cedelito e Cedelita. Em seguida, o cliente preencherá o verso do cupom para assim depositar na urna e poder participar dos próximos sorteios. Esses cupons estarão participando a 3 sorteios em datas diferentes, quando serão distribuídos no total 20 super prêmios. O primeiro sorteio será no dia 11 de maio, logo após o Dia das Mães, quando serão entregues os primeiros 5 prêmios, incluindo 2 motos elétricas. No dia 10 de agosto, logo após o Dia dos Pais, será realizada a segunda apuração, quando serão entregues mais 5 prêmios, incluindo mais uma moto elétrica e um automóvel Fiat Argo 1.0 0 km ano 2021. O terceiro sorteio acontecerá no dia 5 de janeiro de 2022, dia do aniversário da CDL Erechim, onde serão entregues os últimos 10 prêmios, incluindo um automóvel Creta Action 1.6 automática 0 km ano 2021 e 2 motos elétricas. Vale salientar que neste ano teremos uma premiação especial para os vendedores. Todos os vendedores identificados nos 20 cupons sorteados, premiados durante as 3 apurações, receberão como incentivo o valor de R$ 500 cada um em vale compras a ser consumido em uma das lojas participantes da grade de eventos 2021. E não acabou por aí. No Dia da Mulher, Páscoa, Dia das Mães, Dia dos Namorados, Dia dos Pais e Dia das Crianças, todas as empresas participantes distribuirão premiação aos seus clientes. Cada empresa participante receberá 1.025 cartelas por etapa, ou seja, por apuração. Então, cada empresa terá direito, durante o período da campanha, de 3.075 cupons. Para a recompra, serão disponibilizados kits com 1.025 cupons e os 25 prêmios indicados nas raspadinhas por apenas R$ 150 cada kit. Esta campanha é autorizada por lei municipal e executada através de termo de fomento assinado entre o município de Erechim e a CDL Erechim. Queremos agradecer a todos que integram a grade de eventos e convidar a quem quiser participar do nosso grupo que faz o comércio de Erechim acontecer, porque juntos somos fortes. No próximo bloco você confere. Erechim está em bandeira preta e permanece até o dia 7 de março. Saiba o que deve permanecer fechado neste período. E também o presidente do Sindilojas Erechim destaca o cumprimento do decreto estadual. Somos apaixonados por cuidar de pessoas, acolher, oferecer conforto e dar atenção de forma humanizada é o nosso jeito de ser. Estamos a serviço da saúde e das vidas que cuidamos. Fazer todo mundo se sentir em casa é a nossa maior missão. Cada detalhe é pensado para oferecer o cuidado e o conforto que você merece. É por isso que o Hospital Unimed Erechim está de portas abertas para te atender. Nosso jeito de cuidar se faz presente em todos os ambientes do hospital. Aqui tem tudo o que você precisa para se recuperar e se sentir bem. A gente dá atenção à sua saúde enquanto você recebe todo o cuidado. Hospital Unimed, para você se sentir em casa. O Master sempre tem muita oferta. E o cliente Master mais vantagens economiza ainda mais. Faça já o seu cadastro e aproveite. Tá no Master, tá em casa.
Promoção 40 anos juntos Sicredi Unistados. Vamos celebrar nosso aniversário distribuindo mais de 1 milhão em prêmios. São 4 Fiat Toro, 53 motocicletas Yamaha e 53 poupanças de R$2.000. A cada R$100 investidos em cota capital, você ganha um número da sorte. E pronto, é só torcer. São prêmios incríveis esperando por você. Participe! Sicredi, gente que coopera, cresce. Esta semana nós conversamos com um membro do Comitê da AMAL, Jackson Arpini, que orientou a população sobre os requisitos da bandeira preta que passou a vigorar em nosso município desde terça-feira, dia 23 de fevereiro, e se estende até o dia 7 de março. Acompanhe. Na última sexta-feira, o governo estadual anunciou o mapa preliminar das bandeiras do estado do Rio Grande do Sul. Erechim e a região foram classificadas em bandeira preta. Mas o que isso realmente significa para o comércio, para a indústria e para você, cidadão? E para esclarecer todos esses pontos, nós convidamos novamente o Jackson Arpini, do Comitê da AMAL, para falar, nos orientar e nos dar uma direção para que a gente possa ter segurança em tudo que for realizar a partir deste momento. Bem-vindo, Jackson. Boa noite aos telespectadores da TV Erechim, uma saudação especial à Sandra e já de antemão me coloco à disposição para, dentro das minhas possibilidades, repassar algumas informações com relação a este cenário crítico no qual a nossa região foi classificada. Importante colocar que nesta última deliberação do Estado, das 21 regiões que são alvo de análise do Sistema de Distanciamento Controlado do Estado do Rio Grande do Sul, 11 regiões, mais de 50%, foram classificadas em bandeira preta, o que significa altíssimo risco. É importante colocar para as pessoas que estão nos acompanhando que a bandeira preta ou a classificação de alto risco se dá basicamente por 2 fatores. Pela possibilidade de sobrecarga do sistema de saúde, e isso está acontecendo, e pela alta velocidade de disseminação do vírus que também está ocorrendo no estado do Rio Grande do Sul. Por essa razão, analisando indicadores, gráficos e levantamentos epidemiológicos, é que o estado então sinalizou para 11 regiões bandeira preta, altíssimo risco. Jackson, na sexta-feira nós conversávamos aqui e não se cogitava uma bandeira preta, e sim permanecer na bandeira vermelha. Estamos pagando a conta por alguns municípios ou realmente Erechim tem culpa nessa mudança de bandeira? No momento que foi divulgada a bandeira preta na última sexta-feira, nós imediatamente entramos em contato com o Comitê de Crise a nível do Estado do Rio Grande do Sul. Em conversa com os técnicos, percebemos que os nossos indicadores também estão parcialmente comprometidos. A avaliação do Estado, ela analisa especificamente 11 indicadores da região, macro-região e do Estado. Dos 11 indicadores, a nossa região recebeu 7 sinalizações de bandeira preta, 2 sinalizações de bandeira vermelha e 2 sinalizações de bandeira laranja. Portanto, uma ampla predominância de bandeira preta, altíssimo risco. Nós estamos verificando pelos nossos indicadores da Plataforma Regional de Monitoramento que há um agravamento do cenário. Aqui eu falo com relação aos casos ativos. Nós estamos verificando a cada levantamento, e já vínhamos falando a respeito disso, a cada levantamento um surgimento de novos casos ativos, algumas regiões até um incremento extremamente significativo. Nós estamos verificando um aumento no número de óbitos, e se nós pegarmos somente o mês de fevereiro, nós já tivemos na nossa região 16 óbitos. Se nós pegarmos desde o início do processo pandêmico, o processo pandêmico na região 16 ocorreu em março de 2020. Os nossos indicadores apontam que de março até a presente data, nós já tivemos 157 óbitos, infelizmente. Porém, só no mês de fevereiro, que ainda não finalizou, nós já tivemos 16 óbitos, que significa mais de 10% do total dos óbitos. E neste conjunto de fatores, nós estamos verificando também altas taxas de ocupação das estruturas hospitalares. Então, nós podemos afirmar que os nossos indicadores também pioraram de forma expressiva, e face a este cenário, obviamente que o Estado, na avaliação, fez essa deliberação de bandeira preta para a nossa região. No final de semana, nós já entramos no toque de recolher, das 10 da noite às 5 da manhã. Houve muitas autuações neste final de semana, as pessoas ainda não se conscientizaram que precisam respeitar? Houve uma grande mobilização por parte da comunidade local e regional no que diz respeito na área de fiscalização e de vigilância, no sentido de coibir.
É importante colocar para as pessoas que o decreto publicado pelo governador, ele fez trabalhou em duas diretrizes. Primeiro, com relação a coibir a circulação e a aglomeração de pessoas, que esse decreto que passou a valer do dia 20 até o dia 2, das 22 horas às 5 horas da manhã. Então, é uma situação excepcional. E também o decreto a partir de terça-feira, 0 hora de terça-feira, que diz respeito, então, à bandeira preta ou altíssimo risco. Houve, então, toda essa mobilização no sentido de reduzir a circulação dessas pessoas, porque mediante a redução da circulação das pessoas, nós vamos reduzir a disseminação do vírus e, consequentemente, num período curto, nós vamos ter indicadores ou números melhores com relação à Covid. É extremamente importante que a população tenha essa percepção, que é um momento de reação, é um momento de agir, é um momento de contribuição, porque o cenário vem se agravando e os nossos indicadores estão, como já mencionei, parcialmente comprometidos. Uma das perguntas que as pessoas mais têm nos feito através das nossas redes sociais é por que não fechar apenas os bares e manter o comércio aberto? Nós temos que entender, importante pergunta, Sandra, nós temos que entender que existe um regramento legal. Certo. O Estado do Rio Grande do Sul implantou, tendo em vista o cenário pandêmico, o sistema de distanciamento controlado, no qual tem toda uma normativa. Tá? E nós, sendo um dos municípios integrantes do Estado, nós temos que seguir essa normativa. E a normativa tem todos os seus protocolos e todo o seu regramento. Quando o Estado, por exemplo, delibera para uma bandeira vermelha, são 11 segmentos da sociedade que têm seus protocolos e a gente tem que observar aquilo que está preconizado pelo regramento. Da mesma forma com relação à bandeira preta. E a bandeira preta tem os seus protocolos específicos para estes 11 segmentos. Quando eu falo em 11 segmentos, são protocolos específicos para a saúde, para a educação, para o transporte, para os veículos de comunicação, para todos os serviços da sociedade. Então há um regramento e nós temos que atender. Outra questão importante é que quando ocorre a publicação do decreto por parte do governo do estado, ele é muito claro no sentido de expressar que o decreto estadual é superior aos decretos municipais. Certo. Isso é uma questão hierárquica. Então aqui, inclusive, ele menciona que os decretos municipais que contradizem o decreto estadual, eles perdem a sua eficácia. Naquela avaliação hierárquica, o ente superior tem prerrogativa sobre o ente inferior. Então, nós temos que atender na integralidade o que diz o regramento legal, e o regramento legal disciplina que em bandeira preta alguns serviços fecham, alguns serviços atuam com 25% da sua capacidade, outros com 50%, outros com 75% e alguns se mantêm na plenitude porque são serviços considerados essenciais. Nós não podemos fugir daquilo que é disciplinado por força de lei por parte do Estado. Outra questão que também nos questionaram é a referente à abertura dos mercados. Por que os protocolos são iguais ao do comércio e não mais restritivos? Bom, o que tem é que nós teríamos que estratificar um por um. Certo. Cada segmento tem o seu protocolo. Vamos aqui alguns exemplos para que as pessoas possam compreender. De uma forma geral, o comércio ele recebe uma certa penalização. Ele tem que fechar as suas portas. Quando nós entramos em alguns serviços essenciais, como saúde, alimentação, consultórios, serviços de pronto atendimento, há então normativas diferenciadas. Aquilo que eu coloquei. Alguns serviços fecham na plenitude, 100%. Sim. Alguns serviços atuam numa capacidade pequena, 25%. E assim vai se ampliando até aqueles que atuam na integralidade, principalmente aquilo que já mencionamos, serviços considerados essenciais. Vamos a um exemplo com relação às oficinas. As oficinas elas podem operar numa capacidade reduzida, numa capacidade operacional reduzida, por quê? Porque nós não podemos parar o transporte, certo. Nós não podemos parar uma série de serviços. A questão referente às farmácias, da mesma forma, elas têm que se manter. A questão da alimentação, ela tem que se manter porque as pessoas precisam comprar os seus alimentos para manterem as suas atividades. Então, ele é muito extenso, esse documento ele é muito amplo, ele versa sobre 11 segmentos, sobre 4 bandeiras e estratifica um a um. Então, tem que ser feita uma leitura apropriada de cada um e ver aquele serviço em qual segmento se aplica e em que capacidade operacional. Agora, nós entendemos, face ao momento, que alguns setores são prejudicados. Porém, também compreendemos que há um agravamento. Esse agravamento está sustentado em dados epidemiológicos.
É a primeira vez que o Estado ficou nesta classificação, mais de 50% das regiões em bandeira preta. Hoje pela manhã, há uma divulgação por parte do Estado de ocupação de 85% da rede hospitalar, quando nós fizemos referência aos leitos de UTI, alguns municípios com mais de 90%. Então, de forma muito clara, nós estamos verificando uma sobrecarga do serviço de saúde e isso em nada contribui para o enfrentamento. E nós sabemos que temos que ter retaguarda técnica para assistência. As pessoas vão adoecer, parte dessas pessoas necessitarão de leitos clínicos, parte dessas pessoas terão um agravamento ainda maior e necessitarão de leitos de UTI e, infelizmente, nessas estatísticas, uma parte dessas pessoas vão vir a óbito. E a gente fala que não é só na rede pública, na rede particular também esse sufoco na área da saúde, né? Nós estamos entrando em sobrecarga também por uma série de fatores. Nós começamos o enfrentamento em março do ano passado, estamos praticamente completando um ano. Essas equipes estão entrando em exaustão física e emocional. Os números, infelizmente, não param de crescer. Nós estamos percebendo pelo relato das autoridades que há um agravamento no quadro clínico das pessoas. As pessoas estão sendo acometidas pela Covid numa idade mais baixa. E mesmo pessoas assim mais jovens estão tendo esse agravamento. Nós temos que colocar para as pessoas também que os pacientes que são encaminhados para a UTI, de uma maneira geral, eles ficam de 2 a 3 semanas internados. Então, se nós temos um número finito, se nós temos uma capacidade operacional finita e essas pessoas ficam de 2 a 3 semanas, nós também podemos fazer aqui uma reflexão de que a partir do momento que as pessoas vão internando, nós vamos ocupando a estrutura e nós vamos chegar a um ponto em que não haverá mais leitos disponíveis para assistência da população com relação à Covid. O prefeito anunciou nessa manhã também a abertura de novos leitos no Hospital Santa Terezinha e também no Hospital de Caridade. São leitos exclusivos para Erechim? Várias ações foram adotadas desde a última sexta-feira. Na sexta-feira à noite começamos a manter contato com Porto Alegre, com o comitê de crise. No sábado pela manhã o prefeito Paulo Polli já reuniu toda a equipe para ver as estratégias de enfrentamento e as possibilidades de ampliação. Na tarde, primeira hora da tarde, na condição de presidente da MAU, também reuniu todos os prefeitos para expor a situação e ver a viabilidade de ampliação desses leitos. Hoje pela manhã se reuniu com os 2 hospitais, Hospital Santa Terezinha e Hospital de Caridade, para também ver a possibilidade de plano de contingência B, plano de contingência C, no intuito de ampliar a oferta de leitos de UTI. O nosso maior problema no momento são os leitos de UTI. Nós temos uma boa retaguarda de leitos clínicos, porque nós temos os leitos aqui dos 2 hospitais que possuem alas Covid, mas nós também temos uma série de leitos nos hospitais regionais, os hospitais aqui da região, que possuem leitos habilitados para assistência. Então, o nosso entrave maior está com relação aos leitos de UTI. Houve essa negociação, vai ocorrer durante essa semana uma ampliação, mas mesmo assim nós temos que entender que estamos num cenário crítico e que nós precisamos, neste cenário de dificuldades, da colaboração de toda a população, em que pese uma série de ações estão sendo adotadas. Houve hoje pela manhã uma reunião das associações com o governador a respeito da possibilidade ou não da adoção da cogestão. A grande maioria das associações levou essa reivindicação ao governador para manter a possibilidade de cogestão. Esse assunto vai ser analisado hoje à tarde numa reunião do governador com o comitê de crise em Porto Alegre. Nós não temos ainda uma definição, mas é um assunto que está em tela e que poderá também ser utilizado num futuro aqui pela nossa região, desde que se sigam alguns ritos processuais. Estamos realmente na terceira onda ou é apenas uma elevação de casos e uma terceira onda pode surgir ali na frente? Quando nós falamos em processo pandêmico, nós vivenciamos momentos. Certo. Eu sempre tenho dito que nós passamos por um período crítico em julho, com 543 casos ativos, que gerou uma série de entraves no sistema de saúde. Logo adiante nós tivemos um período muito mais crítico, quando nós chegamos a 1.081 casos ativos, com superlotação dos hospitais, com exaustão das equipes médicas e das equipes de saúde, porque aqui eu não falo só dos médicos, dos fisioterapeutas, dos enfermeiros, de todo o pessoal, de toda a retaguarda técnica necessária, e nós estamos caminhando para um cenário também crítico. Por quê? Porque está ocorrendo um surgimento expressivo de casos ativos
no momento em que as taxas de ocupação estão elevadas. Certo. Percebam bem essa informação. Quando nós tivemos o segundo pico de casos ativos em novembro, que nós chegamos ao patamar de 1.081 casos ativos, extremamente expressivo, nós estávamos com as taxas de ocupação das UTIs em torno de 10%. Então nós tínhamos uma margem de segurança de 90%, nos dava uma retaguarda técnica e uma certa segurança. Nós estamos adentrando num período crítico, com o surgimento de vários casos ativos, contudo com uma grande diferença. Nós estamos com as taxas de ocupação acima de 75%. É um diferencial muito grande, é um diferencial muito preocupante, porque nós podemos, caso persistam esses indicadores dos casos ativos, nós poderemos chegar num curto espaço de tempo numa sobrecarga do sistema hospitalar. Isto é real, fato que já aconteceu com Chapecó, fato que está ocorrendo com o município de Nonoai, que tem casos expressivos e o sistema de saúde daquele município já está sobrecarregado, e que pode acontecer, caso não haja uma reação por parte da coletividade, também com a nossa região. Podemos também, nesse meio de tempo, ter o surgimento de casos desta nova variante do Covid aqui na cidade, porque já existem em alguns locais aqui do Rio Grande do Sul. Creio que é inevitável. Nós entramos em contato já com Chapecó, sim, até para acompanhar o cenário de Chapecó, porque já está repercutindo na nossa região. Se nós pegarmos os municípios próximos a Chapecó, como Erval Grande, Faxinalzinho, Nonoai e Rio dos Índios, esses municípios já apontam 3 a 4 vezes mais casos ativos. Então isso já é evidenciado, já está sistematizado pelos nossos números. E provavelmente nós vamos ter variantes em Chapecó, e como a forma de disseminação é muito rápida, é muito facilitada, provavelmente nós vamos ter aqui também na nossa região, porque nós não estamos numa ilha, nós fizemos parte de um cenário, o município de Chapecó, já fizemos essa referência, está distante a 100 quilômetros, tem uma interlocução muito grande com a nossa região, tem muitas pessoas daqui que trabalham em Chapecó e de Chapecó que trabalham aqui, tem toda a questão do transporte por causa dos frigoríficos. Então, creio que é inevitável a chegada das variantes do novo coronavírus aqui também na nossa região. Qual é a tua orientação para os nossos telespectadores referente ao cumprimento da bandeira preta durante toda esta semana? Nós estamos fazendo, a nível do comitê, a nível da Associação dos Prefeitos, a nível do município de Erechim, todas as ações possíveis para minimizar os entraves. Nós sabemos que estamos diante de um fato crítico, nós sabemos que a priorização é a saúde, é preservar a vida das pessoas, mas também temos clareza, temos entendimento que isso traz reflexos na economia e na sociedade. Nós temos que tentar, da melhor forma possível, conjugar esses fatores. Ter um olhar prioritário para a saúde, mas ao mesmo tempo para a economia e para a sociedade. Então todas as medidas estão sendo adotadas nesse sentido, para que a gente consiga o mais rápido possível melhorar os nossos indicadores, migrar para uma bandeira mais branda e com isso flexibilizar esse serviço. Para tanto, nós precisamos nesse momento, talvez o momento mais crítico da colaboração da sociedade. Por quê? Porque a partir da reação da sociedade, da adoção dos protocolos sanitários, nós vamos chegar a um patamar melhor. E nós chegando a um patamar melhor, todos os nossos indicadores melhoram e, consequentemente, a nossa classificação. Nós podemos ir para uma bandeira vermelha, a bandeira vermelha nos permite a adoção da cogestão e nós podemos, então, ter este olhar para a saúde, olhando também para a economia e para a sociedade. Portanto, a palavra de ordem é prevenção, é a adoção dos protocolos para que a gente consiga, numa força-tarefa, de forma coletiva, irmanada, melhorar os nossos indicadores. Jackson, muito obrigada por mais uma vez você vir falar com a gente a respeito desse assunto. Espero que da próxima vez a gente tenha notícias um pouquinho mais leves para passar para o telespectador. Obrigada. Nós vamos aguardar agora então a manifestação por parte do governador do estado. Se porventura houver o entendimento da possibilidade da cogestão, nós obviamente vamos fazer um estudo com todos os prefeitos, porque o nosso plano não permite a adoção da cogestão em bandeira preta. Certo. E isso é importante colocar para os telespectadores. O nosso plano que foi aprovado pelo Estado só permite a adoção da cogestão quando a classificação for de bandeira vermelha e nós podemos migrar mediante indicadores para uma bandeira laranja. Nós não temos um plano que permite cogestão de preta para vermelha. Se porventura houver este entendimento pelo Estado,
nós teríamos que elaborar um plano, levar à apreciação dos senhores prefeitos. Esses planos terão que ser aprovados pelos COIs, pelos conselhos municipais, em cada um dos municípios da nossa região. Deverão ser publicados em decreto nos respectivos municípios e, a partir daí, encaminhar a Porto Alegre e, se for o caso, fazer uso então dessa ferramenta. Muito obrigado pela oportunidade. Em virtude do decreto estadual que classificou a região da MAU em bandeira preta, todas as atividades comerciais foram paralisadas. Convidamos o presidente do Sindilojas para falar sobre os reflexos desta paralisação. Nós convidamos o presidente do Sindilojas Erechim para falar um pouquinho sobre este momento difícil que o comércio está vivendo, esse momento difícil que todos nós estamos passando em virtude do aumento de casos de coronavírus, a superlotação dos hospitais e o nosso comércio paralisado. Presidente, bem-vindo. Muito obrigado, Sandra, mais uma vez pela oportunidade que a TV Erechim nos concede. É sempre um veículo de comunicação que está atento aos problemas da nossa comunidade. É mais uma vez um prazer estar aqui falando aos seus telespectadores. Presidente, na última sexta-feira o governador decretou bandeira preta aqui na nossa cidade. Embora estamos no sistema de cogestão, ainda não foi aprovado pelo COI de Porto Alegre o pedido encaminhado. Erechim está com o comércio paralisado. Muitos comerciantes reclamando esse fechamento das portas, se comparando à indústria, se comparando a mercados que conseguem trabalhar e infelizmente eles não. Como a entidade se posiciona? Bem, Sandra e telespectadores da TV Erechim, na segunda-feira o presidente Luiz Carlos Bon, da FEComércio, esteve reunido no Palácio Piratini com o nosso governador do estado, Eduardo Leite, onde ele levava a sugestão da federação e, por consequência, de todos os seus sindicatos filiados no estado, que são mais de 100, para que não fosse adotada a bandeira preta e, consequentemente, o fechamento total do comércio, né? Porque essa fórmula no passado já não apresentou resultados, senão nós não estaríamos de novo um ano após, praticamente um ano ter começado a pandemia, nós voltarmos à bandeira preta. Então são situações que no passado se comprovaram ineficientes e agora nós estamos voltando por uma determinação do governador a praticar o que nós já praticamos lá atrás e que se mostrou sem resultados positivos. Então, a FEComércio se posicionou pessoalmente lá junto ao governador, através do nosso presidente, sugerindo que o comércio permanecesse com as portas parcialmente, pelo menos, né, abertas, com um determinado número de colaboradores, para que não fechemos, né? Nós, no Rio Grande do Sul, nós estamos saindo de um período gravíssimo de uma estiagem, né, que ela assolou o nosso estado por 18 meses, praticamente um ano e meio, onde 3 safras agrícolas, né, foram prejudicadas pelo déficit hídrico no solo. E nós sabemos que o agronegócio ele é uma máquina propulsora. O setor primário ele alavanca o secundário e o secundário terciário, quer dizer, elas estão todos interligados. A nossa economia está interligada, né? Então nós temos ainda esse agravante. Nós viemos de 3 safras frustradas, parcialmente pelo menos, e agora nós voltarmos a fechar o comércio é terrível. Nós nos posicionamos contra, enquanto federação, e aqui a nível de região e de cidade, município de Erechim, o Sindilojas, a CDL, a Associação Comercial e o CODER encaminharam uma carta ao nosso prefeito, né? E ao Comitê de Gestão Municipal, então, fazendo essas mesmas sugestões. Nós esperamos que brevemente isso possa ser revisto e nós possamos voltar a abrir as nossas portas, porque a economia, sempre o que foi dito lá atrás, a economia, ela preocupa, nós precisamos pagar nossos aluguéis, nossos impostos, né? O fluxo de caixa, tão falado pelo governador, não existe nas pequenas empresas, e se existia ele era muito baixo e já foi consumido nesse período de 12 meses de pandemia, né? Então, esse fechamento total é difícil, nós esperamos que seja revertido o mais breve possível. Para que as pessoas compreendam, aqui em Erechim, a CDL, o CODER, Sindilojas estão unidas buscando uma solução o mais rápido possível para que as portas voltem a ser abertas? Perfeitamente, Sandra. Nós encaminhamos esse documento aí, né? Ainda já uma reunião que teve no final de semana, então todos com o mesmo pensamento e os mesmos objetivos. Nós não fecharmos no nosso comércio,
Porque aquilo que eu já falei, nós estamos num período já longo de fecha, abre parcialmente ou não, então as empresas estão sem fluxo de caixa, né? Nós precisamos reverter isso o mais breve possível. Claro que nós, enquanto Sindiloja, Sandra, nós sempre fomos contrários. Nós deixamos isso muito claro ainda na gestão anterior ao nosso então prefeito, na época, que o Sindiloja se colocava contrário ao fechamento, porém nós devemos respeitar o comitê municipal, que faz um trabalho excelente, né? Nós não estamos aqui para contrariar os poderes constituídos, mas sempre nos colocamos contrários ao fechamento, porque economia e saúde têm que andar num paralelo, tem que andar juntos, porque nós sabemos que a pessoa que fica em casa e que tem um tratamento de um câncer para fazer, muitas delas não foram fazer nesse período de um ano e muitas vieram inclusive a falecer. Então você fecha as pessoas em casa, você gera um problema social terrível, né? Se eu não saio de casa, eu não furo o pneu do meu carro, a borracharia não trabalha. Eu não abasteço o meu veículo, o posto de combustível não trabalha. Eu não compro flores para minha esposa, que está de aniversário, a floricultura não trabalha. E também eu não compro o salgadinho na padaria para o mesmo aniversário, a panificadora não trabalha. Então, a saída de casa de um cidadão, ele movimenta o comércio. E quando você não consome, você não gasta, você traz um problema social muito grande, inclusive que vai se refletir nas prefeituras, no Estado e na União, pela não arrecadação de impostos. Então, o fechamento é algo terrível. Nós precisamos que isso seja revertido o mais breve possível e contamos com o bom senso das autoridades para que não cometam os mesmos erros no passado e que não deram resultado e agora nós voltamos a repeti-los. Os hospitais estão lotados na nossa região toda. O comércio alega que não é culpa do comércio esse aumento nos hospitais, e sim um carnaval que muitas pessoas se deslocaram para a praia e os mercados. Qual é o posicionamento de vocês referente a essa reclamação deles? Nós entendemos também desta forma. O comércio não é ponto de aglomeração de pessoas, porque as nossas lojas aqui têm características interioranas até, de não ter um fluxo de pessoas tão grande, né? Até porque nós temos um tempo de abertura das lojas que é um dos maiores do estado do Rio Grande do Sul, né? Então não é no comércio em que houve a aglomeração e que causou agora então esse fechamento, né? E sim, talvez, aquelas aglomerações desnecessárias e que poderiam ter sido evitadas, mas infelizmente nós, enquanto sociedade, temos que pagar o preço por algumas ações que foram pontuais e de alguns cidadãos que de repente não tinham a informação necessária ou não quiseram, mesmo tendo a informação, seguir as normas da saúde, né? Então nós estamos pagando um preço. Mas eu gostaria de salientar aqui, Sandra, que a toda essa questão de saúde, nós infelizmente não precisaríamos estar passando por isso, mesmo estando num período de pandemia, não fossem ações que no passado nós erramos. Quando o nosso país optou por fazer Copa do Mundo, fazendo estádios bilionários, quando o nosso país optou por fazer Olimpíadas, também com estruturas bilionárias, que não condizem com a realidade do nosso país, o nosso país é um país de terceiro mundo, com mazelas tristes e que nós demoraremos séculos para reverter esse quadro, e também quando o nosso país resolveu, através de governos inescrupulosos, corruptos, investir fora do país. Construíram lá hidrelétricas, né, portos, aeroportos, né, metrôs no mundo. E não se preocuparam em fazer a estrutura de saúde também aqui no Brasil. Então, lamentamos agora o preço que nós estamos pagando por não termos essa estrutura que governos lá atrás usaram mal o dinheiro público. Tivessem investido em hospitais, em infraestrutura, em saúde, nós não estaríamos passando por isso. Então, é um preço que nós estamos pagando pela má gestão dos recursos públicos e da corrupção que foi implantada no nosso país, e ela chegou. E a conta da corrupção chegou, né? Então, cada real que você desvia dos cofres públicos, você tira de uma criança, você tira de uma gestante, você tira de uma empresa, né? E você tira dos cofres do próprio Estado, porque é um ciclo, né? Então, nós estamos pagando o preço da corrupção que foi implantada no nosso país, infelizmente.
Presidente, vocês estão tendo várias conversas com o prefeito municipal, Paulo Pollis, entregaram essa carta com essas reivindicações, mas qual é realmente a posição do prefeito para que os lojistas fiquem um pouco mais tranquilos? Bem, o prefeito está aguardando uma posição do governador, né? A cogestão proposta depende da análise e da documentação encaminhada pelo município, né? E também pela AMAL ao governador do estado. Então o prefeito está, digamos, nas mãos do governador, né? O prefeito está muito bem intencionado, né? Mas ele não pode passar por cima do governador do estado. Então essa é a posição do prefeito, o aguardo das definições do governador, que infelizmente, a nosso ver, errou lá atrás, quando já começou a fechar, sem ter comprovação científica. Hoje órgãos como a própria Organização Mundial da Saúde não aconselham mais o lockdown, o fechamento, né? E outros institutos também já chegaram à conclusão há muito tempo atrás que esse fechamento não resolve o problema, como de fato nós podemos comprovar na prática, que estamos tendo que fechar de novo um ano depois. Então o nosso prefeito faz um trabalho excelente, mas depende da vontade, enfim, da decisão do governador Eduardo Leite. O que precisamos realmente é que a vacina chegue e que seja o maior número de pessoas vacinadas e que as pessoas respeitem também, principalmente o pessoal que gosta de frequentar bar, gosta de aglomerar em horários não diurnos. É verdade, precisamos de uma conscientização. A nossa comunidade é uma comunidade muito boa, as pessoas que convivem na nossa região Alto Uruguai são pessoas conscientes, mas de repente alguém menos avisado acaba cometendo esses exageros e agora todos nós temos que pagar o preço, né? É aquele boleto bancário que chega, né? E ele é inescrupuloso, você tem que pagar porque algum erro lá atrás houve, né? Então nós estamos pagando nesse momento. Obrigada, presidente, por vir até a TV Erechim mais uma vez e conversar com a nossa comunidade, que aqui merece uma explicação plausível, uma explicação que seja condizente com o momento que estamos vivendo. Eu agradeço, Sandra, e quero deixar aqui claro, não tenho procuração da CDL para falar, não tenho procuração da Associação Comercial, não tenho procuração do CODER, nem da Unindústria, nem Sinduscom, nem de nada, né? Apenas do Sindlojas. Mas quero dizer a todos que todas as entidades trabalham muito pelo nosso comércio, pela nossa indústria, pelo nosso serviço, pela nossa comunidade. Hoje as entidades estão envolvidas em tudo. Todas elas fazem muito além dos seus estatutos, né? Muito além dos seus estatutos, assumem áreas que muitas vezes não têm nem conhecimento. Então elas fazem bastante. Agora, nós usamos sempre, todas elas, os meios éticos, legais e morais. São esses os canais que nós utilizamos para as nossas reivindicações. Nós não fazemos baderna, nós não criamos confusão, porque isso não serve para nada, isso não melhora nada, só atrasa. E também ficar jogando pedra por jogar pedra não resolve o problema. Muito obrigado, Sandra. Obrigada. Se você quiser rever algumas de nossas pautas, você pode acompanhar através de nossas redes sociais. Agradecemos a sua audiência e desejamos a todos vocês um final de semana. E não se esqueça, estamos em bandeira preta, precisamos nos cuidar, precisamos ficar em casa o maior tempo possível. Os hospitais estão com capacidade máxima e a nossa ajuda neste momento é fundamental para diminuir essa ocupação hospitalar. Promoção 40 anos juntos Sicredi Unistados. Vamos celebrar nosso aniversário distribuindo mais de 1 milhão em prêmios. São 4 Fiat Toro, 53 motocicletas Yamaha e 53 poupanças de R$2.000. A cada R$100 investidos em cota capital, você ganha um número da sorte. E pronto, é só torcer. São prêmios incríveis esperando por você. Participe! Sicredi, gente que coopera, cresce. O Master sempre tem muita oferta. E o cliente Master Mais Vantagens economiza ainda mais. Faça já o seu cadastro e aproveite. Tá no Master, tá em casa.